Quem está com a Bíblia aberta, continue com ela aberta para que nós possamos observar esse texto. Nós temos uma conferência missionária que nos fala sobre pessoas que mudam o mundo, e o desejo, a proposta desta conferência é que cada um de nós seja uma dessas pessoas. O texto aqui em questão fala a respeito de alguns nomes, mas eu gostaria de destacar aqui o nome do apóstolo Paulo, que encabeça uma obra extraordinária. Quando eu digo extraordinária, eu estou falando de uma ação acima da média, uma ação que não era comum, uma ação que chamou a atenção deste mundo. Acreditem, irmãos, o apóstolo Paulo, ele se tornou, fora a pessoa de Jesus, claro, mas além da pessoa de Jesus, do cristianismo, a figura mais conhecida foi o apóstolo Paulo. Aí você diz assim: e por que isto aconteceu? Este homem, ele teve, apesar de não ter convivido ministerialmente, do ponto de vista físico, com Jesus, este homem desenvolveu, através de um relacionamento de intimidade com Jesus, uma identidade com Cristo tão forte, algo tão marcante, que nós percebemos na fala de Jesus uma correspondência na fala de Paulo. Por exemplo, a maneira como Jesus tratava a questão da lei e a questão da graça, a maneira como Jesus dava atenção às pessoas e valor ao sentido da palavra de Deus, era também a maneira como o apóstolo Paulo fazia isso. Ainda ontem à noite, eu falei para os irmãos que o que fazia Jesus ensinar, o que fazia Jesus pregar, e o que fazia Jesus curar os enfermos, era a compaixão que ele sentia ao olhar para as pessoas. Acredite, era a mesma coisa que acontecia com o apóstolo Paulo. Quando ele escreve uma de suas epístolas, ele chega a declarar: o meu desejo era estar com ele, com o Senhor. O meu desejo era partir agora, mas porque eu amo muito vocês e eu quero continuar a dar assistência à vida espiritual de vocês, eu vou permanecer aqui mais tempo. Imagine um homem cansado, um homem com esgotamento físico, um homem depois de um sofrimento terrível, e daqui a pouco eu relato alguma coisa para os irmãos a respeito disso. Um homem com uma perseguição acima da média. Dizer, irmão, porque quando você está debaixo de perseguição, não dá vontade de ir embora, não dá? Dá ou não dá? Quando você está assim com muita saúde e está tudo calmo, você quer ficar. Mas quando você sofre na carne, quando você sofre incompreensão, perseguição, a vontade que você tem é de ir embora. E ousa até dizer: Jesus, me tira daqui. Eu não tenho mais nem vontade de ficar aqui. E o apóstolo Paulo revela: a minha vontade mesmo era ir embora, mas porque eu amo a vocês, mas porque eu quero o bem de vocês, eu continuo aqui. O apóstolo Paulo ensinava por compaixão, por amor. Ele pregava porque ele se compadecia das pessoas. E a cura de igual sorte. Jesus, quando curava as pessoas, ele não estava interessado em fazer um show da fé. Você sabe um bocado de gente que tem por aí, que fica fazendo espetáculo, um marketing pessoal com desculpa chamada Jesus? Quer fazer o seu marketing pessoal baseado em Jesus. Jesus é apenas a desculpa. Mas quando Jesus curava os enfermos, ele não fazia aquele estardalhaço, aquele espetáculo. Não, ele dizia assim: ó, não diga que fui eu. Fale não.
Vamos fazer o seguinte, vai lá logo conferir, para ver se está tudo direitinho, se está livre da lepra. Mas não saia daí, por aí dizendo que foi. Jesus não estava interessado em fazer uma construção de uma imagem para uma repercussão a respeito de si. Ele queria atender às necessidades das pessoas. E eu vou mostrar, irmãos, que realmente era isso que acontecia com o apóstolo Paulo. Veja lá, abra sua Bíblia, continue aberto 17 de Atos aqui. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica. Veja bem, o apóstolo Paulo, ele estava vindo de Filipos, de Troade. Na verdade, ele estava vindo de Troade da Macedônia. E já havia passado por alguns lugares. Agora, o que eu acho mais lindo, irmãos, é que se você tivesse a oportunidade de medir, e eu fiz isso ontem, medir a distância desses lugares. O apóstolo Paulo, lá do lugar de onde ele veio, da sua última obra, que era em Troade da Psídia, que era na Macedônia, lá neste lugar, este homem sofreu agruras. Ele foi preso, ele foi chicoteado, ele foi amarrado ao tronco, com as pernas para cima, um chão que não era igual a esse. O lugar onde ele foi preso era uma prisão subterrânea, e essa prisão subterrânea, ela tinha um terreno, um solo irregular, grotesco, rocha, o chão era de rocha irregular, e as costas dele rasgadas de apanhar, as costas totalmente dilaceradas. Jogam este homem com as costas no chão, amarram cadeias nos seus tornozelos, levantam as pernas dele. Aí você diz, mas pastor, deitar com as pernas para cima é até relaxante. É relaxante nos primeiros 5 minutos. Depois começa a dar uma dormência. Depois começa a ficar fria a perna. Daqui a pouco você começa a ter a perna gelada. E depois ela passa a doer. E as dores são terríveis. Daqui a pouco ele não sabia mais se doía mais as pernas ou as costas, que estavam rasgadas e escoradas em pedras. Olha para um lado e para o outro, e chama Silas para cantar. Vamos cantar? Ele estava sentindo dores por todo o canto, irmão. Ele diz, vamos cantar. Você acha que o hino que ele cantou era Sabor de Mel? Era? Você acha que ele estava cantando algum hino de revanche? Como é que era, pastor? 187, vou abrir agora aqui. O pastor está dizendo que foi o hino 187. Eu vou procurar aqui. Aleluia. Glória a Deus. Olha, irmão, já estou abrindo aqui. Meu Deus, ei. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti. Ai, meu Deus. Mais perto quer, mais eu acredito nisso. Aleluia. Irmãos, era esse tipo de gente que quando foi solto não disse assim, é melhor dar uma parada, né? Vou continuar com esse negócio não.
Já escapei dessa. Vou tirar umas férias. Eu vou voltar. Não. Por que ele não voltou? Porque já não era a primeira vez, irmãos. Aqui no capítulo 16, diz que ele saiu com uma intenção muito forte, no capítulo 16, de pregar em alguns lugares. Aqui na minha Bíblia diz que ele passou pela Frígia e queria pregar. Homem bem intencionado, por onde passava era querendo pregar. Por onde ele passava ele queria pregar. Capítulo 16, versículo de número 6, diz ele, passando pela Frígia, queria pregar. Aí o Espírito Santo disse assim, não, aqui não. Aí você diz, mas pastor, não era o diabo não que tinha se metido? Não, foi o Espírito Santo que impediu. Mas o Espírito Santo impede você de pregar? Impede, dependendo da situação. E esta aqui era uma situação da seguinte ordem. Aqui na Frígia, algumas pessoas já estavam pregando. E ele aprendeu pelo Espírito Santo que não era para chover no molhado. Aí ele avançou um pouquinho mais, sabe para onde é que ele foi? Está aqui, ó. Chegaram a Mísia e tentaram ir para Bitínia e ali pregar. Aí o Espírito Santo lhe proibiu, disse, aqui não. Não. Passa, vai passando. Não engancha não, vai passando. Por que será? Quando ele chega em Troade, ele recebe uma visão. Era alguém que dizia, vai, continua a viagem. Já chegou aí na beira do mar, atravessa para o outro lado, vai para o outro lado, passa a Macedônia e ajuda-nos. Havia uma urgência e uma prioridade. E parece-me que aqui ele aprendeu algo que lá na frente ele ensina, dizendo assim, é importante que eu não pregue no lugar onde já está sendo pregado. É importante que eu pregue onde Cristo ainda não foi anunciado. Mas lá é difícil. Mas é lá que não foi anunciado que eu vou pregar. Mas lá tem resistência. E sabe o que aconteceu? Quando ele chega nesse determinado local, ele prega para a vendedora de púrpura. A vendedora de púrpura, irmãos, era uma mulher que tinha ótimas condições financeiras. Para vocês terem ideia, eu fiz uma pesquisazinha rápida e descobri que meio quilo de tecido trabalhado com aquela tinta que era extraída de crustáceos, meio quilo de tecido trabalhado com essa pintura custava hoje mais de $100. Meio quilo de tecido trabalhado, quase R$400. Era vendido no peso. E sabe o que acontece? A mulher tinha muito dinheiro e Paulo ataca essa mulher, porque Paulo sabia que aquela mulher que tinha dinheiro também tinha alma, porque tem gente que tem medo de pregar para quem tem dinheiro, né? Ele conseguia enxergar a alma naqueles que tinham grandes condições financeiras. Mas não somente a quem tinha condições financeiras, ele prega também para uma mulher doente mental, que era usada e estorvada por manipuladores, que naqueles dias se dizia que quando a pessoa estava doente da cabeça, assim meio lelé da cuca, meio doido, falando bobagem, eram os deuses que tinham confundido a mente da pessoa. Era uma crença que tinha, para que eles se comunicassem com as pessoas através da loucura dele. Aí muitos aproveitadores, irmãos, extorquiam o povo através desse tipo de gente. E quando o apóstolo Paulo vê aquilo, ele vai para lá e prega para essa mulher, e ganha essa mulher para Jesus, expulsa o mal da vida dela. Mas ele não apenas se ateve àquele que tinha muito dinheiro, como aquela que não tinha nada. Ele também foi preso, e por causa disso aí, dessa ação, ele foi preso. E lá ele ganha o carcereiro, que é representante da classe média, era funcionário de Roma. Ele alcança classe alta, classe baixa, classe média. Sai de lá sofrido, e tinha tudo para dizer, eu já fiz demais, eu vou parar. Pelo contrário, ele segue. E o cálculo que eu fiz da distância que ele fez, irmãos, foi de 160 quilômetros de pedreira
Ele vai pela Via Ignácia, que se diz, e tinha algumas estradas romanas construídas ali, mas aquilo que você compreende por estradas romanas, nem sempre elas eram tão confiáveis por causa dos assaltos, e por vezes era melhor sair da estrada e caminhar pelo pedregulho, pelas fendas das rochas. E esse homem, irmão, caminhou, imagina, ontem saí de Natal para cá, dá um pouco mais do que isso, antes de 2 horas eu estava aqui. Esse homem caminhou dias a pé, e quando chega nesse lugar, a primeira coisa que ele faz é procurar a sinagoga. Sinagoga de quem? Está escrito dos judeus. Que judeus? Aquela qualidade de gente que denunciou, que entregou à prisão, que perseguiu, que estava movido de inveja. Mas como ele amava a alma daquele povo, ele encarou mais uma vez essa raça de gente que rejeita o evangelho e pregou para eles. Aí você diz: pastor, será que essa pregação não era só para desencargo de consciência? Aquela mensagem que você diz, só para cumprir o ID, eu prego e vou embora. Não. Ele passou 3 semanas no meio desse povo. Não é pregação do tamanho de um coice de pulga, não. Era uma pregação esforçada. Quer ver como é que era? Veja o que diz o versículo de número 2. Vai lá. Versículo 2 diz assim: e Paulo, como tinha por costume, foi com eles, e por 3 sábados, diga a palavra disputou com eles sobre as escrituras. Você sabe o que é isso aqui? Essa expressão disputar não era briga, não. Mas se não tomasse cuidado ia dar em briga. A iniciativa dessa disputa não é uma briga, agora pode dar numa briga. Essa palavra significa quando você dialoga, fazendo perguntas para obter respostas, a fim de que haja uma ponderação, a fim de que haja uma reflexão. Isso. Aí faz pergunta, a pessoa responde. Aí ele desdobra aquela fala, e mais isso. Porque através das perguntas e as respostas que a pessoa dá, daqui a pouco, essa pessoa está fazendo uma verdadeira confissão a respeito de Jesus. Você está entendendo o que eu estou falando? É mais ou menos você perguntar assim: você acha que todos os homens são perfeitos? A pessoa já se entrega, claro que não, ninguém é perfeito. Pronto, a faca começou a entrar. A amada reconheceu que ele não é perfeito. Aí você diz assim: pois é. E como é que uma pessoa assim que não é perfeito pode se apresentar diante de Deus sem nenhuma necessidade? A pessoa vai se entregando. Daqui a pouco você vai fazendo perguntas e vai cercando. O camarada daqui a pouco está confessando que é pecador. Entende? Aí você começa a cercar pelo outro lado e começa a falar da existência de um Deus que é poderoso, que é vivo, que é criador, mas que ele nunca foi visto por ninguém, porém ele se fez ver através de Jesus. Aí daqui a pouco, quando apresenta a figura de Jesus e a figura de um pecador, vai casar bem direitinho, o pecador com o Salvador. Era isso que ele fazia. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele estava interessado em alcançar pessoas. Ele não estava interessado em simplesmente cumprir uma agenda. Ele queria expor um conteúdo. E daqui a pouco nós vamos ver o que significa essa exposição de conteúdo, que transformasse pessoas. O que nós estamos vendo nos nossos dias, queridos irmãos, é uma evangelização descomprometida. E aqui eu estou ladeado de alguns missionários, e eles sabem que é verdade o que eu vou dizer. A irmã Gisele vai testemunhar também, que devido à baixa qualidade espiritual das igrejas, a negligência de liderança, pastores e outros mais obreiros, faz surgir missionários, eu vou ser grosso, ó, de meia tigela.
que estão indo apenas morar lá fora, que não tem compromisso com a evangelização, nem com a fundação de igreja, nem com a salvação de pecadores, nem com o estabelecimento do reino de Deus em alguns lugares. Mas de onde vem essa deficiência do missionário que nasce dessa qualidade? De igrejas também doentes, pastoreadas por pastores doentes. Eu digo isso com muita tristeza, não estou aqui esbravejando, eu falo com o coração quebrantado e com temor diante de Deus. Mas diferente do que está acontecendo aqui esses dias, estão cheios de eventos acontecendo nesse país, ditos missionários, que são apenas desculpas de arrecadação para gastar em qualquer coisa que não seja missão. São farsas. Aí você diz: pastor, pelo amor de Deus, isso é revoltante. Espera aí, isso já estava previsto na Bíblia. O próprio apóstolo Paulo lá, se despedindo dos irmãos de Éfeso, diz: cuida da vida, irmão, porque quando eu sair daqui se levantarão no vosso meio lobos, devoradores, que não perdoarão o rebanho, que farão de vocês negócio. Apenas isso, razão de ganho, estava previsto. E o que é que o Senhor tem para dizer para nós? Eu estou aqui pregando para que você jamais seja engodado por isso, mas que seja, porque é o seguinte: para que uma pessoa seja missionário lá fora, sadio, ele tem que ser sadio aqui. Então estou lhe desafiando a ser sadio aqui. Como? Olhar para as pessoas enxergando que elas têm alma. Você quer mudar o mundo lá fora? Vai ter que começar a mudar o mundo por aqui. Você deseja ser um missionário? Pois eu preciso lhe dizer: seja missionário aqui. Comece a ser comprometido aqui. Conheça Jesus na intimidade aqui. Porque se você não consegue amar a alma do paraibano, não amará a alma do venezuelano. Se você não consegue amar a alma do homem brasileiro, da mulher brasileira, como amará a alma do indiano? Paulo olhava e dizia: eu vou pregar, eu vou encurralar, eu vou cercar, eu quero dominar o coração desta pessoa, eu vou fazer tanta pergunta, e eu vou buscar tanta resposta, e eu vou cercá-lo de uma maneira e de outra, que daqui a pouco ele vai ter que abrir, vai ter que reconhecer que Jesus é o Cristo. E digo mais, agora vem a segunda expressão, versículo 3, e expondo. Essa exposição, irmão, sabe o que é? É abrir um raciocínio através da fragmentação, detalhes. Essa expressão expondo significa dizer que ele começou a entrar nos detalhes. E diz aqui o texto sagrado que essa exposição e essa demonstração, que é como colocar uma comida na mesa, foi justamente a respeito da mensagem original do Evangelho. E que mensagem é essa? Está aqui no texto. Ele falou sobre Jesus padecendo, morrendo e ressuscitando. Não existe evangelho sem morte. Não existe evangelho sem cruz. Não existe evangelho sem o sacrifício e sem a ressurreição. Deixa eu lhe falar um perigo que nós estamos correndo esses dias. As igrejas, mundo afora, estão dando desconto no evangelho. E já não se prega mais sobre pecado. Está cada dia mais raro pregar-se sobre redenção, arrependimento, fé, arrebatamento, juízo final, segunda vinda de Jesus, grande tribulação. Não se fala mais sobre a mensagem da cruz, cada dia mais raro.
Porque essas mensagens não são tão atraentes, elas são chocantes. O que é que fala? Fala de uma bênção de Deus, do cuidado de Deus, do amor de Deus, que é lindo, mas precisa ser exemplificado no seu sacrifício. Aí vai falando sobre a bênção de Deus, sobre o favor de Deus, sobre a mão de Deus, e o que Deus pode lhe dar, para que as pessoas não se convertam, pelo contrário, para que as pessoas se agreguem à igreja, e aconteça a adesão, em vez de conversão, prejuízo. Igreja que cresce por adesão, não acrescenta nada ao reino de Deus. A pessoa se junta por aqui, mas não muda de vida. A pessoa se encosta por aqui, mas não é transformado. Daqui a pouco, sem transformação, é batizado. Com mais um bocado, ele começa a trabalhar em alguma atividade na igreja. Daqui a pouco, pela sua disponibilidade, sua maneira voluntária de prestar serviço, começa a ocupar cargos e funções. Com um pouco mais de jeito e de vida ostentadora, consegue cargo. Depois que foi ordenado a Deus, começa a ter voz e voto. Por quê? Tudo por falta de conversão. A conversão, irmãos, é o início da vida cristã. A pessoa tem que ser confrontada pela palavra de Deus. Aí essa pessoa reconhece que está errado, se arrepende, pede perdão, se converte, quer dizer, muda de vida. Na sua mudança de vida inicia-se a vida cristã. Não dá para pregar sobre salvação quem não é salvo. Deixa eu lhe falar uma coisa grave. Eu estava dando um treinamento evangelístico, e no meio de uma das aulas eu disse: irmãos, eu queria fazer aqui uma dinâmica, me ajudem por favor, e distribuir papéis por todos os irmãos, e pedi para que cada um deles respondessem por que ele era salvo. Quando nós recolhemos os papéis, as respostas eram as mais absurdas. Resposta de quem não é crente ainda. Eu disse: eu entendi agora. Entendi agora a dificuldade que se tem para levar o povo a evangelizar. Quer ver? Chama o povo para a festa, o povo vai. Anuncia que vai ter um show, o povo vai. E se o pastor proibir a ida do povo para o show, o povo ainda vai. E aparece dinheiro, viu, pastor? Aparece dinheiro para a entrada, para o transporte e para o lanche. Eita, o pastor Daniel, ele nem fala. Agora me diga uma coisa, ainda tem gente que diz: não, mas é porque o nosso jovem precisa de show. Isso não, ele precisa de chão. É face no chão, joelho no chão, para aprender a conhecer a Deus. Aí cresce na igreja um bocado de gente que não conhece a Deus, mais cedo, mais tarde está dando o maior trabalho, e a gente fica esperando. Do meio da juventude vai surgir evangelizador, do meio da juventude vai surgir missionário. Cadê? Há um lema dos jovens com uma missão que diz assim: conhecer a Deus e torná-lo conhecido. Você sabe quem é que prega sobre salvação? Quem é salvo. Chama o povo para evangelizar, arruma desculpa de todo jeito. É sol, é chuva, é cansaço, é viagem, é escola, é trabalho, é prova, é isso, aquilo outro, e outra coisa também, e mais outra coisa, e mais uma, e mais não sei o que. Mas para evangelizar não vai. Por quê? Porque encarar o pecador com a mensagem do evangelho, ou você foi transformado pelo evangelho, ou você não consegue comunicar o evangelho. E o apóstolo Paulo encara e diz: ele morreu. E ele abre as escrituras, ele vai lá para Isaías. Era necessário que ele morresse, era necessário que ele padecesse. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados.
ele foi reportado como ferido de Deus, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia. Aquilo que aparentava ser a derrota de Jesus era a minha e a sua vitória. E ele vai expondo, e vai expondo, e vai expondo. Irmãos, isso dá um choque na mente da pessoa, porque os judeus estavam dizendo a toda hora: é impossível que esse Jesus que morreu na cruz seja o Cristo. Está vendo que o Cristo não é morrer na cruz? Está aqui profetizado, é você que não viu. Para você ter ideia, irmão, até os discípulos que conviveram com Jesus não conseguiam absorver a ideia. Quando Jesus ressuscitou no caminho de Emaús, ele teve que abrir as escrituras e dizer assim: olha, nos salmos falava de mim que eu ia morrer, ó. Falava que eu ia ser traído, ó. Falava do meu sofrimento, ó. Isaías também, ó. Jeremias também falou. Tem mais profecia dos profetas menores, vou mostrar. E tem mais isso aqui. Então deixa eu dizer para vocês: era necessário que ele padecesse, morresse e ao terceiro dia ressuscitasse. Aí a Bíblia diz: e lhes abriram os olhos. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Sabe o que está faltando para você ser um evangelizador? Evangelho da sua vida. Quando o evangelho entra em nós e a mensagem de Cristo entra dentro de nós, nos faz pregadores deste evangelho. Aí você passa a sofrer pelo evangelho com gosto. Por quê? Porque você creu no Cristo sofredor. Você creu no Cristo que padeceu. Aí você disse: se ele sofreu, por que eu não sofro? Se ele foi perseguido, por que eu vou fugir da perseguição? E o apóstolo Paulo compreende essa perseguição de uma forma tão clara, que ele, escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, ele diz assim: você tem seguido a minha doutrina, o meu modo de viver, o meu sofrimento, porque aqueles que quiserem viver piamente padecerão perseguição. Aí você diz: pastor, no Brasil tem mais perseguição. Não tem, não? Tem aqui dentro. Viva o evangelho para ver. Viva piedosamente, viva. Viva. Viva, viva piedosamente aqui dentro, para você ver se não começa aqui. Aí na universidade, viva piedosamente para ser rejeitado. Lá no seu trabalho, viva piedosamente para ser rejeitado. Diante das leis que regem o país, viva piedosamente e veja se não vai ser rejeitado. Mas o apóstolo Paulo dizia assim: porque eu estou certo que nem morte, nem vida, nem coisa do presente, nem do porvir, nem a altura, nem a profundidade, nenhuma dessas coisas hão de me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Oh, aleluia! Pare de fazer bico. Pare de fazer caras e bocas, e não vou mais não, fui rejeitado, eu fui incompreendido, meu pastor não me dá oportunidade, já tem 3 meses que eu não falo no púlpito. Tem gente que pensa que o púlpito é vitrine. Irmãos, aqui é de vidro, mas não é vitrine, não. Está sentindo falta do microfone do púlpito? Vá para o banco da feira, vá para o meio da rua. Eu não fui evangelizado dentro do templo, eu fui evangelizado na sala de aula. Deixa eu lhe contar um pedacinho da história. Era um rapaz, crente da minha idade, só que sabe aqueles crentes meio desmantelados? Era ele. Aí, tudo que eu fazia de ruim, ele me acompanhava. Era desse jeito. Era o único crente que eu queria bem. Ele namorava com as meninas. Onde eu ia atrás da menina, ele ia também. Era o mesmo chafurdo que eu me enfiava, ele se enfiava também.
Ele fazia parte do mesmo time que eu. Ainda bem que ele era do mesmo time, porque ele era zagueiro, irmão, e ele batia demais. Aí desse jeito eu escapava, que não apanhava dele. O apelido dele era Osso. Só que no fim de semana, pastor Zé Carlos, ele foi para o evento do jovem. Faltou o campeonato. Rapaz, cadê Osso? Está fazendo falta. Faltou o campeonato no sábado, faltou o campeonato no domingo. Era um congresso de jovens que estava acontecendo. Quem estava pregando era a missionária Elza Brooks. O seu nome? Elza Brooks. Trabalhou muito nos Estados Unidos, fazia um intercâmbio com o Brasil. E naquele trabalho dos jovens, irmão, Jesus usou a missionária. Pegou pesado, ó. Bateu bem na muleira dele. O osso velho se quebrou. Quando foi na segunda-feira, ele chegou assim com o rosto diferente. Eu olhei para eles. Eu disse assim: tu tá diferente. Ele disse: tô. Para que eu fui dizer que ele estava diferente, irmão? Ele enfiou a mão dentro da bolsa, tirou uma Bíblia. Eu disse: que é isso? Ele disse: senta aí. Senta aí que agora eu vou ser crente de verdade. Diga: azedou. Azedou. Senta e não corre. Ele, meu irmão, ele meteu o evangelho em mim com força. Tinha acontecido um terremoto lá em Natal, lá em João Câmara, que tremeu até Natal. E estava um abalo. Ele abriu lá naquele texto de Jesus no sermão: fim dos tempos, haverá terremotos em diversos lugares. Você quer dizer que esse terremoto é por causa disso aí? É? Se é. E ele: tome-lhe evangelho, tome-lhe evangelho, e tome falar de Jesus. Irmão, ele falou sobre o arrebatamento da igreja, falou da grande tribulação, ele falou do juízo final. E eu digo: eu estou quebrado mesmo agora, viu? Eu estou ruim. Eu vou entrar nesse rolo aí, esse é. Irmão, ele pregou para mim de segunda até sexta. Aí ele disse assim: ó, amanhã tem um culto, você vai se encontrar comigo em tal lugar, a gente vai para a igreja. Eu digo: eu vou ser crente. O erro dele foi não ter feito o convite logo, o apelo lá na sala. Aí deixou para outro dia, aí a gente se desencontrou, não deu certo. Ele marcou outro dia, desencontramos de novo, não deu certo. Enquanto isso, uma senhora de 73 anos de idade. Quantos anos? Vocês estão prestando atenção? Ela morava lá na Rua da Misericórdia. Onde é que eu morava? Ela foi e me encontrou comigo na rua e disse assim, ele chamava de Jairinho, ó: Jairinho, meu filho. Eu disse: sim, senhora. Eu ouvi dizer que o evangelho está entrando na sua vida. Eu disse: tá. Eu disse: então é o seguinte, amanhã 7 horas eu estou na porta da sua casa para a gente ir para o culto de jovem lá na igreja. Eu digo: tá certo. Pastor, quando deu 6h30, a mulher estava na porta. Aí ela bateu na porta, eu apareci pela janela e disse: eita, eu esqueci. Eu disse: eu vim mais cedo para dar tempo para você se arrumar, pode ir. É pessoa que muda o mundo, irmão. Aleluia! Nossa, a gente saiu marchando até a igreja. Quando chegou lá, irmão, era um culto de jovem. Cada jovem falava 3 minutos. Eu não sei que pregação ligeira era aquela. Eu metralhava e soltava o microfone. Aí vinha um cantava, outro falava 3 minutos, 4 minutos e soltava o microfone. E eu já estava desorientado. Que tanta mensagem é essa? Lá para as tantas, o irmão Edmilson: se eu quero saber quem nesta noite quer crer em Jesus para salvação. Irmão, parecia que tinha chumbo na minha mão e não conseguia levantar a mão. Aí ela olhou para mim e fez: e aí? Não vai levantar a mão não, é? Eu disse: minhas mãos tão pesadas. Ela disse: fique em pé. E eu fiquei em pé logo e levantei as 2 mãos, glória a Deus. Fui de mão para cima, para frente. Cheguei lá, já caí de joelho. Quando eu caí de joelho, ele disse: fecha os olhos que nós já vamos orar. Quando eu fechei os olhos, irmãos, eu tive uma visão. Se abriu na minha frente uma luz em formato de gente,
que me abraçava e me abraçou até hoje. Aí veja aí como é que tem gente que muda o mundo. Um me evangeliza, outro vai me buscar em casa. Quando terminou o culto, um rapaz por nome Eudes disse assim: onde é que você mora? Isso é na Rua da Misericórdia. Isso é uma benção. Vou lhe levar em casa agora para aprender a sua casa. Pronto, é aqui? É, tá bom. Amanhã eu estou passando aqui para a gente ir para conhecer a igreja sede. Irmão, eu fui para a igreja sede. Quando eu fui subindo aquelas escadarias do templo antigo de Natal, o senhor conheceu? A banda tocando, não era orquestra ainda, não era a banda de música tocando o hino. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda. E eu subindo a escada até a luz da manhã raiar. Quando eu cheguei na porta da igreja, para mim eu estava entrando, era no céu já. Eu me enchendo de alegria, de gozo na alma. Ele olhou para mim e disse: a partir de agora é assim. Pastor Jonas de Paiva, que é o atual segundo vice-presidente da igreja, pregou sobre o arrebatamento da igreja. Eu digo: eu vou subir hoje. Quando terminou o culto, o irmão foi me levar em casa e disse: olha, amanhã à tarde eu venho lhe buscar aqui, para lhe levar na casa de uma irmã que quer lhe conhecer. Eu pensei que era uma moça assim da igreja. Eu digo: tá certo. Me animei, pô. Eu digo: oh, beleza. Quando eu cheguei na casa dessa irmã, era uma anã e cega, desse tamanho, com bem 70 anos de idade. Anã e cega. Aí eu olhei assim, eu disse: essa irmã é? Aí disse: é. Ela falou para mim: se abaixe, por favor. Eu me abaixei. Ela disse: deixa eu tocar no seu rosto para eu lhe ver. Aí ela via com a mão, né? Pegou no meu rosto. Aí disse assim: eu estou orando pelo irmão há 3 anos. Aleluia. Aí eu disse dentro de mim: ela não me conhece. Essa mulher, além de cega, não deve ser doida. Ela está me conhecendo agora. Ela disse: escute o que eu vou lhe dizer. Tem 3 anos que sua mãe entrou em desespero. Eu tomei conhecimento por conta de um porre que você tomou. Eu com 10 anos de idade, irmão, tinha tomado um porre de cachaça. E de lá para cá eu nunca mais tinha parado de beber. Eu estava com 13 anos. E desde aquele dia aquela mulher resolveu orar e jejuar por mim e disputar pela minha alma. É esse tipo de gente que muda o mundo, irmão. Ela disse assim: eu quero fazer um acordo com o irmão. Eu digo: tá certo, diga aí o que é o acordo. Eu quero que o irmão venha todo dia aqui em casa para fazer um favor para mim. Isso o que é, irmã? É porque, como o senhor está vendo, eu sou cega, mas eu preciso ouvir a palavra de Deus. Eu quero que o irmão venha todo dia aqui em casa para ler para mim 3 capítulos da Bíblia. Eu digo: fechado. Ela disse: calma aí, fechado não. Em troca disso eu vou lhe ensinar o hino da harpa. Ela tinha 80% dos hinos da harpa decorado na cabeça. Resultado, sem eu notar, ela começou a me discipular e me obrigou a ter um devocional diário. Todo dia eu lia 3 capítulos da Bíblia para mim e para ela. E todo dia nós cantávamos os hinos da harpa. Foi ali numa daquelas tardes que eu ouvi pela primeira vez um hino que dizia assim: sede fortes, irmão, na lida, é Cristo quem vos conduz, garantindo eterna vida aos que trilharem na luz.
Sim, andai na luz de Cristo, libertos da eterna dor. Buscai vos que a tendes visto, a glória do Redentor. Eu fico pensando, cadê esse povo hoje? Meu irmão, você precisa adotar o novo na fé. Você precisa pregar para o descrente. Você precisa ir buscar em casa. Pastor Eduardo, é desse jeito que a gente muda o mundo ao nosso redor. E é desse jeito que a gente é enviado para mudar o mundo que está distante de nós. Quando no capítulo 13 de Atos diz: o Espírito Santo, apartai-me a mim, a Paulo, para uma obra que eu os tenho chamado, e os envia, significava dizer que ele já estava trabalhando para Jesus, já estava produzindo fruto no reino de Deus. Aí sabe o que acontece? Ele sai pregando. Quando ele chega em Antioquia da Pisídia, ele procura uma sinagoga, porque lá estava o povo que tinha supostamente temor a Deus, e ele prega. Quando ele chega em Icônio, vai também à procura dos judeus na sinagoga e prega para eles. Em Tessalônica, de igual sorte. Na Bereia também. Em Corinto, outra vez. Em Éfeso, de novo. E ele vai pregando e pregando e pregando e pregando e ganhando vidas para Jesus, porque ele tinha vontade de ver vidas salvas. Ele queria ver o sacrifício de Jesus sendo correspondido. Aí eu pergunto: e o que é que você está fazendo da vida, irmão? É muito legal você dizer assim: meu Deus, salva almas, Jesus, vai lá no presídio, Senhor, vai lá no hospital agora, Jesus. Não, irmão, que conversa é essa? Você está mandando Jesus lá? É Ele que lhe mandou. Está invertendo a coisa, é? É você que vai, é você que tem que ir. Os irmãos sabem que Natal foi uma das subsedes da Copa do Mundo. Eu participei de um projeto evangelístico, da elaboração de um projeto chamado AD na Copa, a Assembleia de Deus na Copa. Eles vão ficar escandalizados, nervosos. Eu disse: não, irmão, o problema da gente não é com o jogo, não, é com o povo que vem para o jogo. É porque é o seguinte: nesse período um monte de gente de outras nações vem a Natal. Então quando ele chegar lá, ele precisa saber que lá tem uma igreja. E não é igreja dentro das paredes, não é igreja no meio da rua. E eu chamei os irmãos, comecei a orientar, a treinar. Preparamos umas literaturas específicas. Daqui a pouco nós fomos proibidos de nos aproximar do estádio. Aí eu fui atrás da organização e disse: ei, eu ouvi uma notícia que vocês estão precisando de voluntário para indicar o povo onde é que fica o posto de saúde, onde é que não sei o que, lá vai. Esse povo é credenciado para entrar, ficar bem assim ao redor do estádio? Disse: é. Se eu tenho algumas pessoas, isso é porque nós estávamos precisando de pelo menos uns 70. Eu disse que eu tenho 300. Isso como é? A gente está lutando e não consegue gente. Eu disse: eu já tenho 300. Eles falam outro idioma. Tem deles que falam espanhol, italiano, inglês. Tem deles que falam. Comecei a dizer o que é que a gente ia por lá. Disse: e por que é que você não traz esse povo? Eu disse: eu já trouxe a lista, o nome deles estão aqui. Vamos fazer o cadastro logo. Agora é o seguinte: eu preciso de uma autorização do senhor, porque eles têm um monte de tabela da Copa do Mundo e querem entregar. Eu disse: claro que eu vou autorizar isso. Agora é o seguinte: a minha tabela, ela está em 3 idiomas, e por todo canto que existe lugar na tabela tem um versículo da palavra de Deus. Eu disse: como é? Mas a tabela está fiel? Tá, a tabela está lá. O povo se interessa para pegar a tabela do jogo, mas tem um monte de versículo entre um jogo e outro. Eu disse: estava até faltando tabela para distribuir. Você tem pelo menos, você tem menos umas 20 ou 30 mil. Se eu tenho 400 mil.
Você parece até uma resposta. Diga, eu sou a resposta da minha própria oração. A gente estava proibido de chegar aqui, vocês disseram que a gente não podia, agora eu vim aqui, agora eu estou notando que eu posso. Irmãos, o resultado é que eu preparamos mais outra literatura. Eu digo, eu tenho uma literatura que vocês estão preocupados com o negócio de abastecimento de sangue, né? Pois eu estou aqui com mais 300 mil literaturas só sobre o doador de sangue. Como é? Assim, um doador de sangue pode salvar a sua vida. Eu vou mostrar, é importante doar sangue. Agora no final eu vou dizer para o povo também, está lá na literatura assim: alguém já doou sangue para salvar a sua vida. Eu vou contar quem foi que primeiro inventou esse negócio de doar sangue. Ele disse, eu já entendi. Pode pregar, pode falar. Irmão, resolvemos meter evangelho por todo canto, irmão. Distribuímos aqueles crentes, chamei eles para jejuar, para orar. Olha, vocês não estão indo para jogo, vocês estão indo para conquista. Aleluia! Eles saíram, partiram para cima do povo e começamos a pregar para italiano, uruguaio, grego, japonês, ganeses e americanos. Quando os americanos iam chegando, a gente começava a dizer assim, USA, e eles levantavam a mão, pensei que a gente estava torcendo por eles. Aí se aproximava, quando eles se aproximavam, tome literatura, tome evangelho, tome mensagem, tome pregação. Resultado, irmão, mais de 300 turistas de outros países creram em Jesus como Salvador. Mas o que eu achei mais lindo, irmão, foi uma irmã que se encontrou com um mexicano que se perdeu do grupo deles, porque a agência que tinha vendido o ingresso do jogo enganou. Todo canto tem gente ruim, né? E ele não pôde entrar no estádio. Os amigos dele entraram, ele ficou do lado de fora, foi para um canto, daqui a pouco se perdeu, não sabia mais nada na cidade. Aí aquela irmã disse assim, você achou? Mas o que? Os meus amigos, onde é que você está hospedado? E começou a falar, descobriu, não tem problema, nós vamos lhe levar de carro para o seu hotel. Antes disso, vamos jantar? Aí para ele não pensar que a irmã estava enxerida com ele, a irmã chamou outro irmão, levou ele para jantar, conversou. Não se preocupe, nós vamos lhe levar no seu hotel. E tome evangelho, e tome evangelho, e tome evangelho. O camarada enganou enquanto pôde, mas depois descobriu, ele era desviado e se reconciliou. Diga assim, pessoas que mudam o mundo, eu serei uma delas. Aleluia. Vamos refazer a mensagem, bora? Primeiro, o apóstolo Paulo não media distância de sofrimento, nem tampouco de esforço. Ele vinha de longa distância. Ele não se impressionava com as atrocidades, as dificuldades, a perseguição, a surra, nada disso. Segundo, o apóstolo Paulo estava altamente comprometido com a mensagem que ele pregava. Ele não fantasiava, ele pregava a mensagem original. O método pode ser disfarçado, agora a mensagem tem que ser original. E ele pregava, ele expunha a verdade, ele dialogava, fazia pergunta, criava estratégia e pregava. O apóstolo Paulo também estava comprometido em fazer com que as pessoas se convertessem. Ele não queria apenas dar uma mensagem, ele queria ver conversão. E eu preciso nesta manhã lhe desafiar a ter uma nova vida. O meu horário findou, mas o seu está apenas começando. Deus está dando início a uma nova vida a você. Esta igreja tem muitos projetos, se envolva em um deles. Mergulhe de cabeça. Projetos locais, projetos regionais, projetos internacionais. Mergulhe, pelo amor de Deus. Não fique do lado de fora. Se Deus falou com você hoje aqui, e você quer ter um início de uma nova história, de comprometimento, de dedicação e de pregação do evangelho, eu quero que você se levante do seu lugar. Agora todos em pé, todos em pé. Se você deseja assumir uma nova história, saia do seu lugar e venha aqui agora em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei
as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Coloque sua mão no seu coração e diga: uma nova história Deus tem pra mim. Não parou não, viu? Um novo tempo. Tudo aquilo. Feche os seus olhos. Coloque sua mão sobre o seu coração. E eu quero lhe convidar para, neste momento, você pedir perdão a Deus pela sua negligência, pela sua maneira distraída de viver. Até hoje você poderia ter feito mais e não fez.